Você já pensou, pesquisou e não encontrou nenhuma atividade que lhe agradasse para trabalhar a Semana da Pátria? Vem comigo! Hoje eu vou te dar 4 ideias de atividades significativas, super legais e incríveis para vocês trabalharem com as crianças a Semana da Pátria. Olá, profs! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, eu sou pedagoga, professora de educação infantil. Sejam bem-vindos ao meu varal de ideias. Aqui no meu varal de ideias, eu sempre tento trazer ideias de atividades significativas e concretas para vocês trabalharem com as crianças, porque assim a atividade vai se tornar mais interessante para os nossos pequenos. E nós também temos que mostrar a importância dessa atividade para as crianças. Na atividade número 1, nós vamos contar para os pequenos como aconteceu a independência do nosso país. Vamos contar a historinha utilizando palitoches. Olha só, eu vou mostrar para você. Vai ser assim, ó. Essa historinha quem escreveu foi a Bernadette Sena Santana. E eu vou dar uma dica para vocês, se vocês ainda não sabem. Olha só que legal. É só colocar a historinha aqui atrás do palitoche, que as crianças não vão nem saber e vai ser um lembrete pra gente poder contar. Era uma vez um príncipezinho que veio de um país muito distante chamado Portugal para morar aqui no Brasil com a sua família. Esse príncipe se chamava Pedrinho. Ele era um menino muito inteligente, amoroso e bondoso. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando a sua família tinha que voltar para Portugal, os brasileiros ficaram loucos. Ficaram muito tristes também, porque eles gostavam muito do Pedro. Então, eles fizeram um baixo-assinado pedindo que Pedro ficasse aqui no Brasil. O povo brasileiro aclamava: "Fica, Pedro! Fica, Pedro! Fica, Pedro!" E o príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu fico." Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram a primeira vitória. Viva, viva, viva! O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era o rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou o seu conselheiro José Bonifácio e disse: "José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal." Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. "Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido e peça que proclame a independência do Brasil." A princesa, mais que depressa, escreve uma mensagem em uma carta e pede para o seu mensageiro entregar para Pedro. A princesa disse: "Vá rápido, encontre o príncipe Pedro e entregue esta carta para ele." O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho do Ipiranga, descansando com a cavalaria. "Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina." Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados: "Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Lance-a fora, guerreiros. A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre ou morreremos por ele. Independência ou morte!" Os soldados gritaram em um só coro: "Independência! Independência! Independência!" A partir daquele dia, raiava sobre todo o Brasil a liberdade. O nosso país tinha ficado livre de Portugal. E o hino do Brasil agora poderia ser cantado por todos
todos os lugares. Essa é a minha sugestão da primeira atividade. Nós temos que mostrar para as crianças o significado dessa data, porque não adianta nada a gente chegar para as crianças, entregar uma atividade e não fazer um contexto dela. Por isso, a importância da historinha. Eu vou deixar linkado aqui para vocês, na descrição do vídeo, o link do meu blog. Lá no meu blog vai ter todas as imagens e a historinha para vocês poderem montar e contar para os seus alunos. Na atividade número 2, nós vamos trabalhar com as crianças a bandeira do Brasil. Nós vamos perguntar para eles, inicialmente, se eles acham que a bandeira do Brasil sempre foi como é hoje. E a bandeira do Brasil não foi sempre assim. Nós temos 3 bandeiras diferentes durante toda a nossa história. E a primeira bandeira é essa daqui. A bandeira imperial do Brasil. A bandeira imperial do Brasil, ela ficou desde 1822 até 1889. Ela foi criada num decreto de 18 de setembro de 1822, logo após a independência do Brasil. Esta bandeira é composta por um retângulo verde e nele um losango, e dentro dele tem o escudo das Armadas do Brasil. O autor da bandeira foi o Debré, com colaboração do José Bonifácio. As estrelas representam as províncias brasileiras. A segunda bandeira que o nosso país teve foi essa daqui. Ela foi desenhada e criada logo depois da proclamação da República em 15 de novembro. A bandeira republicana copiava a bandeira norte-americana, só mudou as cores. E ela teve uma vida curtíssima, foi apenas 4 dias, e ela foi hasteada na cidade do Rio de Janeiro, após a proclamação da República. E por fim, a tão conhecida bandeira brasileira, a bandeira nacional. Ela entrou em vigor no dia 19 de novembro de 1889. Por isso, dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira do Brasil. Olha que ponto legal para a gente contar para as crianças também. A bandeira foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, e ela foi desenhada por Décio Vilares. No lugar da coroa imperial que tinha antes, entrou essa esfera azul e dentro a frase Ordem e Progresso. E cada estrelinha significa um estado brasileiro. Depois dessa introdução, vocês vão perguntar para as crianças se eles sabem o significado de cada cor da bandeira. Eu já realizei essa atividade com os meus alunos. Vou colocar ela aqui, a foto, para vocês verem. E foi muito divertido, saiu cada coisa, uma mais engraçada que a outra. Então vocês perguntem para eles e depois contem o significado de cada cor da bandeira. Para essa atividade eu criei essa folhinha aqui, que diz assim: na aula de hoje descobrimos os significados das cores da bandeira do Brasil. Desenhe a bandeira do nosso país, depois colhe bolinhas de papel crepom sobre ela. Essa atividade pode ser feita só desenhada para o ensino fundamental, que vão sair bandeiras lindíssimas, vocês podem ter certeza, e para a educação infantil, que eu coloquei para colar bolinha de papel crepom, porque aí nós já vamos desenvolver nas crianças a coordenação motora fina, que é rasgar o papel, fazer a bolinha e colar sobre a bandeira.
Fica uma atividade lindíssima e vocês podem pedir também para os pequenos desenharem. Vamos parar de dar coisa pronta para as crianças. Eles são capazes de criar do jeito deles. Eu já disse aqui no meu canal, não existe bonito e feio, existe o protagonismo da criança. Então, vamos deixar a criançada criar. Na atividade número 3, nós vamos apresentar para as crianças o quiz da independência. Olhem só que bonitinho. Eu criei essa sacolinha aqui, fiz essa logo bonitinha e dentro da sacolinha eu coloquei algumas perguntinhas para trabalhar o conteúdo. Essa atividade pode ser feita no final da aula. E é assim, ó, as perguntinhas. Vou tirando e contando para vocês. A independência do Brasil aconteceu que dia? Então nós vamos fazendo as perguntinhas e as crianças vão respondendo, que aí nós vamos conseguir perceber se eles entenderam e aprenderam o conteúdo que nós aplicamos. A segunda perguntinha: o que Dom Pedro gritou próximo ao riacho do Ipiranga? Então nós vamos pedir para as crianças responderem. Mais uma perguntinha: quando Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil? Olha só que interessante. E por último, por que a independência foi tão importante para o Brasil? Então essa atividade ela vai ser melhor para as crianças de fundamental. Da educação infantil nós podemos preparar perguntinhas mais simples, mas essas especificamente que eu contei aqui vão ser para fundamental. Lembrando que eu vou deixar todos os arquivos lá no meu blog, a descrição vai estar aqui embaixo, tá bom? E por último, a atividade número 4. Eu gosto de trabalhar com as crianças e dar significado a elas sobre as desigualdades que existem aqui no nosso país. E são muitas, nós sabemos. Então, desde cedo, nós temos que mostrar para as crianças a importância de perceber essa desigualdade e que eles já cresçam com a ideia que nós todos somos iguais, que nós todos merecemos a mesma coisa sempre. Para essa atividade, nós vamos ler para eles esse livro aqui, ó, Malala e o seu livro mágico. Eu não vou contar o livro todo para vocês, porque ele é grande, mas eu vou mostrar algumas imagens. Esse livro é um livro muito lindo, é o livro que a própria Malala escreveu. Ele é da Companhia das Letrinhas e olhem só que bonito que ele é. Olha, ela conta a história do lápis mágico, que quando ela era criança ela assistia um programa de televisão que no programa o personagem tinha um lápis mágico e ela queria esse lápis também para poder mudar a realidade da vida dela, a realidade dos familiares dela, a realidade do povo que cercava. E aqui também no livro a Malala conta a história dela, como foi a luta dela para as crianças, principalmente as meninas, terem acesso à escola. Mas não é só isso, a Malala trabalha para a igualdade de todos, não só da educação, mas de vários outros assuntos também. Então é um livro super legal que vale muito a pena vocês adquirirem e dá certinho com o que eu vou propor para vocês. Então, depois de contar a história da Malala, nós vamos perguntar para as crianças se eles acham que aqui no Brasil existe desigualdade. Se aqui no Brasil todos ganham a mesma coisa, têm a oportunidade da mesma coisa. E mesmo os pequenos, as crianças pequenas, elas vão nos surpreender com as respostas. Vocês podem ter certeza absoluta. E aí, depois que vocês perguntarem, vocês vão escrever numa cartolina tudo que as crianças disserem. É muito importante a gente fazer esse passo,
porque nós vamos dar importância para o que as crianças falaram, eles se sentem importantes. Então, depois do que eles falaram, nós vamos debater, conversar, perguntar para eles como que esses problemas de desigualdade podem ser resolvidos. Então, assim, vocês usem imaginação, fazem muitas perguntas, questionem bastante eles, para essa atividade ficar super significativa para eles. E eu também preparei essa folhinha aqui, olha só. Dando continuidade aos nossos estudos, aprendemos que o nosso país possui uma grande desigualdade social. Conversamos sobre o assunto e elencamos os pontos que achamos ruim no nosso país. Por fim, fizemos uma tempestade de ideias com o que podemos mudar. Então, depois que vocês fizerem a cartolina com os pontos ruins, vocês vão perguntar para eles como eles querem mudar, qual é o Brasil que eles querem. E aí, eles vão desenhar. Desenhe o que você acha que deve ser mudado para o nosso país se tornar perfeito. Então, essa atividade aqui vai ser para a criança desenvolver o Brasil que ela quer, desenvolver a percepção da criança que é possível a gente mudar a realidade do nosso país. Profs, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as ideias ajudem vocês. Se vocês gostaram das ideias e vão utilizar nas suas aulas, deixe um comentário aqui. Eu vou ficar super feliz em saber que vocês gostaram e que vocês utilizaram. E lembre-se que se vocês fizerem as atividades, me marquem lá no meu Instagram, @varaldideias, que eu vou repostar todas as ideias de vocês. Não se esqueçam. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal, de deixar aquele joinha, de me seguir lá no Instagram, que eu vou ficar super feliz com a visitinha de vocês. Um beijo e tchau, tchau!